Sejam todos muito bem-vindos. A mensagem da noite, Respostas do Alto, do livro Vinha de Luz. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria a mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas vezes da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedra às mãos súplicas que lhe rogam o auxílio. Se te demoras, pois no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidas por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, queremos nesse instante suplicar a vossa presença entre nós, através dos teus mensageiros de amor, que eles possam nesse instante acerenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes ainda em turbilhão pelo dia de hoje. Pedimos, Senhor, que neste momento os teus mensageiros possam também iluminar este ambiente com muita luz, com as suas bênçãos de amor, inspirando os corações através do amor, da compaixão, da solidariedade, da reflexão, do perdão, do auto-perdão. Que esses sentimentos possam alcançar
a todos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e a todos aqueles nossos companheiros e nossos familiares que aqui não puderam estar, que eles também possam receber essas energias de bênçãos. E assim, ó Pai, na certeza de que estás conosco, nos intuindo, nos orientando, nos fortalecendo e inspirando o palestrante da noite, queremos dar por iniciado os trabalhos desta noite. Fica conosco e nos oriente. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, então, está com a palestrante da noite. Que Jesus te inspire. Meus queridos irmãos, é com muita alegria e com muita emoção também que mais uma vez usamos da palavra aqui na nossa casa de oração e trabalho. Que o nosso Divino Mestre nos envolva a todos com o seu abraço meigo, caloroso e confortante. Hoje nós ficamos encarregados de falar a respeito desse tema, novos tempos, novos planos. Então, o que é que podemos falar a respeito disso que já não foi dito? É uma data convencional que a gente está passando, que cada cultura, cada povo tem uma época adequada para festejar. Não coincide todos na mesma época. Nós que seguimos o calendário gregoriano, seguimos essa data. Mas outros tantos povos têm em suas culturas outras datas, que são vários, né? E o que traz essa comemoração de especial para nós todos? Traz aquela sensação de um recomeço, um virar de página. Quando chega esse final de ciclo, nós estamos um pouco cansados. Sejamos trabalhadores de qualquer área, nós estamos querendo um refrigério, algo que nos dê esperança, que nos dê alento, que acalme nossas almas e encha de bons propósitos e novos planos para um futuro. Contudo, nós costumamos fazer planos materiais, de mudança de vida, aquisição de bens e outras coisas tantas. Mas precisamos lembrar que nós fomos criados para evoluir. Então, fica aquele questionamento: serão novos tempos e novos planos? Será uma vida nova, consequência de um ano novo? Ou será um ano novo e um novo eu? Esse questionamento que nós escolhemos trazer na noite de hoje. Então, nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, como na pergunta 115, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta da espiritualidade amiga: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzirá à perfeição, pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele, Deus. Né? A felicidade eterna e sem perturbações
eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade. Então, qual a nossa missão na Terra? A nossa missão na Terra é adquirir bens materiais? É só visualizar aquilo que está ao alcance dos nossos olhos e das nossas mãos? Não. A nossa missão aqui na Terra, além disso, claro, porque nós precisamos do que a Terra nos oferece de material para usarmos como ferramenta para o nosso progresso, não vamos pregar aqui hipocritamente o desprendimento dos bens terrenos na sua totalidade, mas saber usá-los com parcimônia, já diz o profeta. Então, a nossa missão aqui na Terra principal é de progredir intelectual e moralmente. Intelectual e moralmente, não uma coisa ou outra. Nós precisamos de ambos, porque precisamos do conhecimento para evoluir. Precisamos do conhecimento para podermos ser cada vez mais úteis e mais operosos. Mas precisamos da moralidade para sermos puros de verdade. Então, o espírito precisa progredir intelectualmente e moralmente. E nem sempre o gráfico dessa curva cresce na mesma proporção. Às vezes, uma reta vai ascendente e a outra permanece estacionária ou na horizontal. E ambas precisam ascender verticalmente para que nós possamos atingir a plenitude da evolução. Dando continuidade, pegamos aqui um trecho intitulado, que é da produção de André Luiz, através de Chico Xavier, que nos fala que Deus concede a cada dia uma nova página de vida, né? No livro do tempo. E aquilo que a gente escreve nessa página vai correr por nossa conta. Aí vamos voltar lá, o planejamento, o ano novo, vida nova. Nós planejamos N coisas. Nós temos em nossas mãos, com a graça de Deus, mais um ciclo de 365 páginas em branco para escrevermos nelas o que nós fizermos, seja de bom, seja de improdutivo também. Pois bem, iniciando a falar do tempo. Muitos de nós usamos o tempo inadequadamente. Alguns relegamos ao desleixo e outros ficamos ansiosos. Com relação ao tempo, em Mateus, capítulo 5, versículo 34, Jesus falou: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, enquanto nós estamos pensando no dia de amanhã, o que vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos falar, o que vamos fazer, esquecemos de viver o hoje, de viver o agora. E esse esquecimento de viver o hoje, de viver o agora, tem muitas consequências desastrosas. Porque, às vezes, nós esquecemos de olhar quem está do nosso lado, de olhar nos olhos, de quando a gente diz bom dia, às vezes dizer bom dia só da boca para fora, e a gente vê que a outra pessoa, por convenção, responde bom dia, mas o dia não está bom para aquela pessoa. E nós, com aquela pressa de viver o dia de amanhã, não enxergamos aquela criatura que está na nossa frente e precisando de um pouco mais de atenção. Precisando conversar, precisando fazer uma catarse de algum problema que lhe perturba, que lhe tira a paz, que lhe traz tristeza ou angústia. Pois bem, então, nós precisamos levar em consideração também
que não podemos evoluir sozinhos. Por isso que nós fomos criados gregários. Nós devemos viver e conviver em sociedade. Não adianta a pureza de um silêncio, de um isolamento, enquanto o meu semelhante precisa de mim, eu me nego a servi-lo, a auxiliá-lo. Então, nós temos sempre que conviver em sociedade. Evitemos o isolamento. Daí vem outra coisa muito forte em nossa vida, a mágoa. Quem nunca conviveu? Quem não as tem? Pequenas ou grandes, que nos imobiliza, que nos congela, nos paralisa totalmente diante da vida, diante dos seres amados. E a gente fica carregando aquele fardo para onde a gente vai. E nós ouvimos um exemplo bem interessante de Rossandro Kingsley sobre o pote. Muitos de vocês já devem conhecer, mas eu vou contar de novo, faz de conta que ninguém viu. Vocês vão sorrir e achar bonitinho, né? É novidade. Ele conta o seguinte: imaginemos uma pessoa que foi em viagem de ônibus visitar um parente. Leva consigo um pote para devolver. Um pote que recebeu com uma merendinha na viagem anterior. E aí, lá para as tantas, no meio da viagem, ao lado dessa pessoa, tem alguém que, numa das paradas que o ônibus deu, fez um lanche, comeu aquela comida requentada, ou aquela coxinha que estava meio azedinha, e caiu mal no estômago dessa pessoa. E aí essa pessoa começa a passar mal com aquele balançar do ônibus, né? E freia e acelera, e freia e acelera, e o estômago vai, e diz, é nessa que eu vou, e pá, joga tudo para fora, em cima da pessoa que está com o pote. A pessoa olha para a roupa assim e diz, não tem remédio, não vou poder tomar banho, mas pelo menos eu tiro a parte sólida. Pegou o pote e raspou o máximo que podia, tampou o pote. Beleza, tampou o pote. Acabou a viagem, ele contrariado, chegou no seu destino e disse para a pessoa, olha, eu trouxe teu pote, mas eu usei ele para fazer um servicinho aqui. A pessoa disse, eu não quero nem saber desse pote, faz o que você quiser, leva para você, eu não quero isso não. E aí a criatura fica com o pote. E volta para casa e sempre que encontra um conhecido, um amigo no caminho, ela conta toda a história a respeito do desagradável acontecimento e abre o pote e diz, olha o pote, e cheira aquele pote. E vai carregando aquele pote durante todo o percurso de um ano inteirinho. Então, imagine, quando chegar ao final do ano, isso deu-se no começo do ano, final do ano, aquilo dali daquele pote está para lá de fedorento, né? Então, a mágoa é semelhante a essa situação do pote. Nós nos magoamos, tentamos disfarçar que não magoamos, vestimos aquela toga de que está tudo bem, mas a gente está com o pote do lado, está com a mágoa. E sempre que alguma coisa nos serve de gatilho, nós revivemos aquela situação novamente. Então, o que é que aconteceu? Congelamos no tempo. O tempo e a vida não passam, porque estamos ali grudados só naquele acontecimento do pote. E esse pote vai trazer incômodos na vida pessoal, na convivência com os parentes, na vida financeira, no trabalho. Vai trazer incômodos emocionais, trazendo frustrações, trazendo depressões, trazendo revoltas. E a pessoa vai se fechando cada vez mais. E um pequeno incidente torna-se uma verdadeira avalanche, na vida dessa pessoa. E é isso que a mágoa faz. Ela destrói a pessoa que a guarda, que a retém. Então, é necessário também que façamos uma análise e mudemos de lugar com o personagem que executou o vômito. Nos coloquemos no lugar daquela pessoa
e perguntemos: se eu estivesse no lugar dele ou dela, o que eu queria que fosse feito com relação a mim? Essa é a grande pergunta. Porque foi um incidente. Ninguém provoca vômito por querer. Foi algo que aconteceu devido a uma má alimentação. Que podia ter acontecido com o dono do pote também, que aí ele ia o quê? Quando desse a vontade, ele ia abrir o pote e jogar tudinho dentro do pote e não ia melar ninguém, né? Porque ele tinha o pote, né? Pois bem, então essa análise que precisamos fazer diante de todos os problemas de nossa vida. Não precisamos fazer do nosso coração ou da nossa mente uma lata de lixo onde nós vamos colocar todas as situações ruins e carregar aquela carga, aquele fardo que nos atrapalha a vida e a convivência com os nossos semelhantes. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que todo mundo se ira. É normal, é humano se aborrecer, é humano ter raiva, é humano sofrer. Mas é desumano permanecer nessa situação de ira, de raiva, de revolta, de sofrimento. Tudo tem um fim. Tudo se acaba. A única coisa que não se acaba somos nós, que somos espíritos imortais. E fomos criados, fadados à eternidade e à felicidade plena. Então, esses pequenos incidentes, esses empecilhos que acontecem na nossa vida, precisamos trabalhar a resiliência para que possamos progredir, tornar nossa vida feliz e a vida dos que conosco convivem também uma vida suportável, tolerável. Porque não existe ninguém perfeito, todos nós temos imperfeições, todos nós temos alguns deslizes, alguns detalhes que os outros suportam com educação, com carinho, com caridade. Devemos fazer a mesma coisa. Antes da nossa palestra, nós lemos um trecho do Evangelho e que suscitou justamente esse tema: aceitar o próximo como ele é, do jeito que ele é. Não tentemos mudar as pessoas, não temos que impor a ninguém nossa maneira de ser ou de pensar. E é o que está acontecendo, é o contrário disso na nossa atualidade. Nós vemos pessoas se ofenderem, se degladiarem por causa de uma teoria, de uma ideologia diferente. E aí a nossa irmã Maria Inês colocou bem o estudo da situação, dizendo que as pessoas elas não debatem mais ideias, elas combatem umas às outras. E é isso que está acontecendo. Nós estamos combatendo uns aos outros, estamos transformando a nossa vida cotidiana em um campo de guerra. Nós estamos nos entrincheirando e isso não pode acontecer. Precisamos vibrar com um pensamento puro e equilibrado para poder auxiliar o nosso planeta. Certa feita eu estava no pátio da escola e a diretora pedindo silêncio para os alunos que estavam em formação para ouvirem os informes do mês. E ela, gente, silêncio, por favor, só um momentinho, não vai demorar, eu só preciso que vocês me escutem. Aí começaram fazendo, mais por algazarra e por falta de respeito, por ironia, virava um para o outro e fazia psiu, psiu, psiu. Aí ela disse, olha, para fazer silêncio, não peça ao seu colega do lado que ele fique calado, apenas não fale. Já está de bom tamanho, porque se cada um fizer o seu silêncio, nós teremos um silêncio total. E isso, nós pegamos essa afirmação dela e trazemos para a nossa vida cotidiana. Nós queremos paz. E a gente fica
gritando anátemas, palavras de ordem, é paz, é justiça, é isso, é aquilo. Mas, em vez da gente ficar fazendo burburinho, pedindo paz, pedindo ordem, pedindo união, nós devemos agir, fazer a nossa paz, fazer a nossa união, fazer o nosso equilíbrio. Porque se cada um vai fazendo a sua parte, daqui a pouco todos estão em equilíbrio. Todos estão vibrando numa só sintonia. Porque vai contagiando. E quem está fora do campo vibratório vai se sentir incomodado. Ou vai se afastar, porque ali não é a turma dele, ou vai se adequar à situação do ambiente. Vejamos aqui, nós estamos todos em silêncio, prestando atenção e meditando no que está sendo exposto. Jamais que alguém aqui na plateia vai começar de vontade própria, de sã consciência, a fazer barulho, sapatear, batucar na cadeira, fazer barulhinho com o dedo no banquinho do lado, ou etc. Por quê? Porque o ambiente não pede, porque ninguém está agindo dessa maneira. Então, é assim que tem que ser a nossa vida. Nós fazemos a nossa parte para podermos trazer o equilíbrio do planeta. E o perdão. Depois da mágoa guardada, aí vem a necessidade do perdão. Enquanto a gente não perdoa, o que é que está acontecendo? Nós pegamos uma corrente bem poderosa e nos aferroamos àquela situação que nos magoou. E só o perdão, seja ele o perdão a quem nos magoou ou o perdão a nós mesmos, porque às vezes a nossa revolta é saber que passamos por aquela situação e que poderíamos ter evitado. Quantas pessoas não se revoltam e não guardam ódio contra si próprias? Mas como eu fui idiota, como é que eu caí nesse golpe, como eu fui otária, eu sou um tapado, etc., sou isso, aquilo. Porque se deixou levar por uma determinada situação e caiu num caso, num fato desagradável que poderia ter sido evitado. Então, é preciso perdoar, é preciso romper essa corrente que nós arrastamos igual a fantasmas pesados, chumbados ao solo. Precisamos romper essa corrente e nos livrar dela para que possamos ficar livres, ficar leves, podermos levitar dentro da plenitude para a qual Deus nos criou a todos. E aí, Santo Agostinho fala a respeito nessa colocação aqui. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu próximo. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma mensagem veiculada na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. Pois bem, quando nós perdoamos, quando nós nos perdoamos, nós temos a tranquilidade, a leveza da consciência tranquila. Nossos dias são mais leves. Não vamos deixar de ter problemas, porque problema todo mundo tem, faz parte da vida. Problemas, dificuldades, dores, prantos, mas também alegrias. Contudo, a intensidade com que esses acontecimentos vão agir sobre nós só depende de nossa vontade, de nossa capacidade de resiliência. E com relação à família? Pois é, nós não temos os familiares que queremos, nós temos os familiares que precisamos. Só esse tema aqui, essa colocação já dá uma palestra completa. Se nós fomos criados gregários para conviver em comunidade, se dentro das nossas escolhas nós conquistamos alguns desafetos, nós magoamos algumas pessoas pelo nosso egoísmo, pelo nosso personalismo exagerado e não consertamos, não nos reconciliamos com essa pessoa a tempo. Daí vence a data de validade da vida terrena,
nós voltamos à pátria espiritual, lá tomamos consciência do engodo em que nos metemos e pedimos humildemente: Senhor, me dá uma oportunidade de me reconciliar com esses meus irmãos a quem eu fui desagradável e agi equivocadamente. Então, a gente vem na mesma família. Por que na mesma família? Porque se Deus fizer o meu desafeto reencarnar em outra família e a gente se encontrar num ambiente de trabalho, eu posso pedir transferência do ambiente de trabalho, né? Eu posso dar um jeitinho, se eu for chefe, de demitir o camarada, arranjar uma desculpinha e mandar aquele famoso bilhetinho. A partir dessa data, nós não precisamos mais do seu serviço, né? Essa cartinha dói. Pois é. Mas, quando essa pessoa está na nossa família, faz parte da nossa consanguinidade, aí é diferente. Nós precisamos conviver com essa pessoa. É fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil, porque aí tira o mérito, né? Se não tiver uma luta, um sacrifício, uma resiliência, uma renúncia, um pedido de perdão, um pouquinho de humildade, de aceitação, um pouquinho de amor, né? Uma gotinha de amor, não tem graça. Então, esse parente inconveniente nos tira a paz, nos tira o sossego e a gente não vai se livrar, porque não existe ex-irmão, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Pode existir ex-marido, ex-mulher, né? Ex-companheiro, mas o parente, ele não vira ex. E às vezes, ainda para piorar a situação, esse parente problemático depende da gente financeiramente. E o que é que a gente faz? Vai dar as costas, jogar na rua e dizer: te vira, vai trabalhar vagaba ou qualquer coisa assim? Não vai, porque vai piorar a situação. Se nós nos negarmos nessa encarnação de cumprirmos com a nossa obrigação, esse pacote vai vir mais pesado na próxima. E aí eu lembro de um comentário que, se eu não me engano, foi o Alberto Almeida que falou, que as pessoas entendem, ele falou as pessoas, não, ele falou os espíritas. Alguns espíritas entendem muito equivocadamente essa questão do livre-arbítrio. Ah, não, eu escolho e tal, eu escolho não conviver com meu parente problemático nessa encarnação. Tá, mas acontece que quando eu desencarnar, não vai ser tão fácil reencarnar, não. Tem uma fila enorme de lá para cá, esperando que alguma mulher tenha a felicidade, a graça, a disponibilidade de dar à luz a uma criança e nos emprestar um corpo físico, para que nós comecemos de novo aquela tarefa que nos negamos a executar no passado. E a nossa mente culpada vai trazer registrado no nosso perispírito o remorso, a decepção conosco mesmo do dever não cumprido. E além de, depois de ter esperado séculos por um corpício para reencarnar, a gente ainda traz as mazelas da nossa mente culpada, do nosso remorso somatizado para o corpo físico. Aí a gente nasce com algumas perturbações, com algumas especialidades, né, pessoal? Um transtorno, uma deficiência física, um incômodo psicológico, seja lá qual for. Aí a gente já vem para resgatar aquilo que a gente deixou de resgatar no passado e ainda vem com algumas coisinhas pesando a mais na mala. Então, para que se negar? Para que adiar algo que nós hoje poderemos fazer com mais facilidade e deixar para depois? Porque os nossos comprometimentos são iguais àquele dinheirinho que a gente coloca na poupança. Ele vai render juros, tá? Não vai ficar ali parado, não. Vai aumentar lá a bagagem, o comprometimento, porque dentro da necessidade de resgatar ainda pesa a má vontade que nós usamos para com aquele irmãozinho com quem a gente tinha que se reajustar. Então, ainda falando dos parentes difíceis, é uma tarefa difícil, é complicado, é necessário a ajuda do alto.
é necessário ter Deus no coração, porque sozinho, com recursos só materiais, fica difícil reparar determinadas situações. Estava conversando essa semana com minha sobrinha e ela contando um caso de uma colega de trabalho. Ela pediu para colocar o nome da moça no livro de prece e me contou o caso da moça. Gente, parece um beco sem saída, com duas feras acuando a gente, a situação da moça. A situação é a seguinte: a moça, ela é filha de um casal, não são tão idosos, são de idade mediana, entre 45 e 50 anos, o pai e a mãe. Esse pai e essa mãe teve só ela é filha única, mas adotaram dois rapazes, dois garotos, né, que cresceram. E esses garotos todos se desencaminharam para a marginalidade. Um foi assassinado na rua e o outro foi morto em casa, na frente dos pais, né, por um grupo de extermínio. Essa moça não queria se envolver emocionalmente com ninguém, até que conheceu um indivíduo que pareceu o moço dos sonhos. Ele era perfeito e começaram um relacionamento. Quando ela engravidou, ele resolveu dizer que era casado. Essa criança nasceu e a criança tem TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Uma criancinha de 4 anos. A mãe tem diabetes e é esquizofrênica. Já necrosou um pé, amputou uma perna e está na cadeira de roda, precisa de cuidados. E agora ela está tendo delírios e só chama pelo filho que foi assassinado no teto. Fica chamando o espírito para convivência e piora a situação da casa. Então está essa moça aí cuidando dessa família e tal, como se nada mais de mal fosse acontecer. O pai apareceu também com diabetes e não se cuida, não toma os remédios, está com o pé necrosando e a tendência é amputar também. A moça não tem ninguém que cuide dos pais, os irmãos dos pais, cada um tem suas famílias e se negam a tomar conta, a quebrar o galho, e ela está se vendo obrigada a pedir demissão do emprego para cuidar dos pais e do filho. Não parece um beco sem saída? Parece até uma mentira. Se não fosse contada pela minha sobrinha, eu ouvisse alguém contar, eu dizia, não, está fantasiando, está crescendo demais a história. Mas é o fato, é o caso que a moça está vivendo, né? E aí nós oramos bastante e tal, e ficamos sabendo hoje que um dos tios resolveu pagar uma senhora para ficar meio período na casa dela, olhando a mãe dela enquanto ela vai para o trabalho. Já melhorou, né? Papai do céu sabe de tudo. Para ela ter um amparo. Mas o interessante disso tudo, eu já contei a parte negativa, a parte ruim, né? Está todo mundo aí meio tristinho com dó, mas agora vamos nos alegrar. Essa moça é a alegria em pessoa. Minha sobrinha me falou que ela chega no trabalho dando bom dia a todo mundo, trata todo mundo com educação, é só sorriso, ninguém vê ela chorando. E quando se pergunta como é que vai tua mãe, tá indo e tal, não sei o que e tal, a luta é isso mesmo, mas com Deus eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Ela é altruísta e positivista, graças a Deus. Esperamos que não seja uma fuga psicológica, porque pode ser, né, uma fuga, né, infelizmente. Mas, com a graça de Deus, não há de ser uma fuga, que seja verdade e que Deus a abençoe, que nesse momento ela receba as nossas boas vibrações para lhe fortalecer diante dessa tarefa que ela abraçou, porque nada nesse mundo é por acaso. Ela não caiu nessa família de paraquedas, né? Que coisa, né? Pois bem. Então, continuando, ainda analisando as mensagens que são passadas para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo,
podem desempenhá-la, assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições humanas. Então, quando a gente sabe que morreu, não acabou, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para ser testados e para mostrar o nosso verdadeiro valor, para lapidar as nossas almas, para tirar as arestas ruins e nos transformarmos em verdadeiras preciosidades de muitos quilates, isso daí consola e conforta nosso coração. Porque senão ficaria aquela revolta. Ué, vem uns para ser feliz e outros para sofrer? Como existe até uma música, se eu não me engano, é de Tim Maia, né? Que uns sofrem enquanto outros riem, mas tudo isso tem a lei de causa e efeito por trás. Não é à toa e nós não somos escolhidos a jogo de dados para sermos felizes ou sofrermos. E ele ainda consola mais adiante na mesma lição. Deus não dá provas superiores às forças daquele que a pede. Porque está em amarelo, em caixa alta, para lembrar que castigo não existe, para lembrar que nada nos é imposto nem enfiado de goela abaixo. Tudo que nós estamos vivenciando na nossa vida, a vida que nós temos, nós pedimos para voltar à Terra. Alguns sofrimentos não foram pedidos, são consequências das nossas más escolhas. Mas nós estamos aqui porque pedimos para nascer. Então, aquela parte da música de Lulu Santo que diz, eu não pedi para nascer, ele está equivocado. Nós não pedimos, nós imploramos para nascer. Senhor, por favor, por misericórdia, tenha piedade de mim. Me dê um novo corpo, me dê uma nova oportunidade. Nós imploramos para estar aqui. Mas quando chegamos aqui com a bênção do véu do esquecimento do passado, porque se a gente lembrasse, gente, se eu me lembrasse aqui que eu era a mão direita de Adolf Hitler, só de tristeza, depressão, angústia, eu desencarnava. Então, graças a Deus que eu não me lembro. Mas, de acordo com as nossas tendências, quando a gente está assistindo um filmezinho de guerra, ou um filme de ação, que o mocinho manda uma granada TB e mata o vilão, e a gente diz, yes, isso. Aí a gente já sabe, mais ou menos, já tem uma ideia de quem fomos nós no passado, né? De acordo com as nossas tendências, as nossas emoções, as nossas sensações, a gente faz ideia de que não foi nenhuma Madre Teresa de Calcutá, não foi nenhum Jesus Cristo, porque ele não vai reencarnar mais aqui, né? Pois bem, então, ele continua. Se tal não sucede, não é que falte a possibilidade, falta a vontade. Aí está de novo, bem destacado, vontade. É tudo que nos falta, é tudo que nós necessitamos, é ter vontade. Mas o que é que acontece? A gente age igual a criança mimada. O brinquedo quebrou, a gente senta no meio, coitado de mim. A gente começa a chorar, lamber as feridas. E não é por aí que a gente vai superar as dificuldades da vida. Aí lembramos de outro acontecimento. Não sei quem é o autor, mas ele diz que duas crianças estavam brincando alegremente à margem do mar, na praia. E elas estavam construindo um castelo de areia. E o castelo estava ficando uma gracinha. Eles estavam usando todos os potinhos para fazer aqueles formatos com areia e já estava uma coisa maravilhosa. Quando eles estavam quase terminando, o movimento natural da natureza, das marés, né? Estava na vazante, mas depois começou a encher, o mar encheu, aí vem aquela onda. Quando a onda saiu, a areia ficou do mesmo jeito que estava antes. Não parecia que antes, alguns segundos atrás, tinha um castelo ali de areia. As duas crianças olharam uma para a outra, deram uma gargalhada muito gostosa, pegaram na mão uma da outra e saíram correndo, procurando um lugar mais seco para começar tudo de novo. É assim que nós devemos ser, resilientes,
não deu certo, vai ter outra maneira de dar. Igual ao que se conta sobre a história da lâmpada, né? Então, o Thomas Edison estava lá, tentando fazer a lâmpada e tal, e dava errado, né? E aí o auxiliar dele disse, mas o senhor ainda vai insistir? Veja quantas que deram errado. Aí ele disse, não, a gente aprendeu maneiras de como não dar certo. Agora a gente vai achar a maneira de dar certo. Então, é assim que tem que ser nossas vidas, né? E a vontade, acima de tudo, é a nossa mola mestra. Daí a gente vai vendo coisas que vão corroborando e coisas que não são assim, não são palestras religiosas, nem conversa de coach, mas do dia a dia. Estávamos vendo a entrevista do Rony Von entrevistando aquele Marco Antônio de Biagi, o cabeleireiro famosíssimo, né, que já fez o cabelo de grandes celebridades. E ele questionando como é que começou a sua vida, de onde você veio, e ele falou das origens dele, de menino pobre, né, de favela e etc., e ele foi traçando o caminho dele. Então, o que ele disse assim que nós achamos bem interessante, marcante, foi o seguinte, ele falou, quando eu via uma situação que eu desejava aquilo para mim, por exemplo, eu passava e via um outdoor e lá tinha a propaganda de um cabeleireiro e ao lado uma mulher com o cabelo todo customizado, eu dizia para mim mesmo, um dia eu ainda vou fazer isso também. E eu anotava num papelzinho meu projeto de vida, vou fazer isso também. E aí eu batalhava para realizar aquilo ali. E eu pedia a Deus que me desse a oportunidade. E quando me apareciam as oportunidades, eu botava joelho em terra e dizia, Senhor, me ajuda a dar tudo certo. Me ajuda a fazer tudo direitinho, que nada dê errado. Então, veja, ele juntava a vontade e a fé em Deus para realizar os seus projetos. E chegou aonde chegou. O interessante é ver a simplicidade, a normalidade com que ele fala, sem arrogância, sem pretensiosidade. Foi muito interessante ver esse depoimento do nosso irmão, né? E para alcançar a felicidade? E o que é felicidade? Muitas vezes a gente acha que felicidade são momentos. É um equívoco que a maioria das pessoas confundem. Elas colocam sua felicidade num objeto, na aquisição de um bem, numa realização material. Primeiro que felicidade não é deste mundo, já disse o Cristo, né? Então aqui na Terra nós temos momentos alegres. E aí Kardec pergunta justamente sobre essa história. Nós falamos lá atrás, né? Demos um spoiler, né? Eu antecipei a coisa, nervosismo, gente. Então, a gente nasceu uns para serem felizes e outros para sofrerem? Kardec também questionou sobre isso. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Ele observou. Daí veio a grande pergunta. Há, entretanto, uma medida comum da felicidade para todos os homens? Então, uma medida comum da felicidade para todos os homens. Quando ele fala homens, ele está falando seres encarnados e felicidade terrena. Qual foi a resposta? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E interessante é que nós estamos vivendo atualmente a febre do minimalismo, né? Tem canais no YouTube falando do minimalismo, pessoas estão morando dentro de container ou em microapartamentos ou dentro de combis, né? Casas sobre rodas, etc. E o testemunho que todos eles dão é que estão bem, estão felizes e estão satisfeitos com a vida, sem os excessos, com apenas o necessário. Aí nós lembramos daquele desenho animadozinho, né, do Mowgli, e o Mowgli, o
curso cantando necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Que mensagem maravilhosa. E nos marcou, né? Não deu nem para notar que somos fãs de desenho animado. É febre desenho animado, mas é bom, porque tem uns que trazem umas mensagens maravilhosas. Então, vem a nossa mensagem. Não espere pela felicidade. A felicidade ela não vem de graça, ela não vem galopando em nossa direção. Costure a sua felicidade e a dos entes queridos com os retalhos dos momentos alegres. Descarte os trapos das sensações desagradáveis. Vamos jogar fora tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos faz se sentir mal e incomodado. Vamos pedir perdão aos nossos semelhantes e tentar perdoar. Perdoar, muitas pessoas pensam que, se eu perdoar, eu estou libertando. Não. Se eu perdoar, eu estou me libertando. A pessoa vai ficar com a responsabilidade dela diante do ato deflagrado e vai se reajustar pela lei de causa e efeito com a eternidade. Pois bem, esse é o nosso comentário na noite de hoje sobre o tema que recebemos. Então, vamos pegar a primeira página desse livro do tempo e não esperar o dia 1º de janeiro. Vamos começar hoje. E desejamos a todos um 2023 cheio de paz, harmonia e muito progresso. Porque nós vamos progredir. Com que velocidade vai depender unicamente do nosso livre-arbítrio. Então, desejamos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e convido nesse momento a todos para cerrar os seus olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento dessa preleção. Divino Mestre amado, bússola de nossas vidas, agradecemos imensamente esse período que se conclui por todos os feitos que podemos realizar, pelas lições que recebemos. Agradecemos também pelos erros que cometemos, porque com eles também aprendemos a forma de não fazer mais. Agradecemos, Mestre, o dom da vida, de estarmos aqui nesse planeta abençoado sob a Tua governança, e pela fé que temos, que ele não vai se extinguir, pois não existe fim do mundo. Existe sim a transformação de seus habitantes. Esperamos ser merecedores dessa transformação, dessa transição, e permanecer juntos, unidos, de mãos dadas, no caminho que traçaste para nós. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que tua paz e o teu amor nunca nos falte, que o teu amparo seja sempre uma constante em nossas vidas, porque ainda somos muito falhos, muito frágeis e fracos. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Assim seja.